Fala Crazy, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre speed, mountain bike, qual a vantagem e desvantagem. Vocês viram aí que no final de semana eu fiz uma prova de speed com a minha mountain bike. Mas por que eu fiz isso? Simplesmente porque eu tava sem a minha speed aqui em Serra. Então, para eu não deixar fazer a prova, eu fiz uma parte só com a mountain bike, só para participar, né? Ver os amigos, dar risada, e enfim. E deu bom mesmo estando com a mountain bike. Mas é muito melhor fazer essa prova com uma speed. Por quê? Porque é uma prova 100% asfalto. Então, as vantagens da speed é essa. Tu consegue no asfalto desenvolver muito melhor, tu consegue ter muito mais velocidade, tu consegue fazer uma prova, por exemplo, de 70 km de speed no asfalto, claro, no asfalto, com o menor tempo do que com uma mountain bike, por exemplo, entendeu? Se fiz 40 km com a minha mountain bike 1h50, deu 1h59, com a speed eu faria bem menos, 1h30 por aí, até menos. Então, a speed, a vantagem da speed é conseguir fazer longas distâncias com menor tempo. Então, isso para mim é fundamental, porque tu otimiza muito o teu tempo, né, em relação ao treinamento. Outra vantagem é o pneu mais fino, então tu consegue gerar muito mais velocidade. Não tem ranhuras, não tem cravos, não tem nada, então tu desenvolve muito mais velocidade. Outra vantagem é a aerodinâmica, porque a bike, por ser uma bike mais fina e leve, consegue te dar uma aerodinâmica muito melhor. Tu fica com uma posição também diferente em cima da bike, mas, cara, não fica com dor nas costas, não fica com nada. Ainda mais se fizer um bike fit, a bike fica, ó, uma belezinha. Eu acho que ela é uma bike muito mais fácil de se andar. E por quê? Asfalto tu tem em qualquer lugar, terra tu é mais difícil de achar. Então, pra mim, é uma bike muito mais prática para se andar. Fora que tu não precisa ter tantas habilidades quanto o mountain bike exige. Porque, queira ou não, o mountain bike exige habilidades para se andar, né? Para fazer trilha, essas coisas. Além disso, tu consegue manter muito mais a tua cadência com a speed, né? Tu consegue fazer os teus treinos de tiro, intervalado, manter um ritmo constante, porque ela não tem as imperfeições que uma estrada de terra tem. Não tem as subidas tão íngremes, então é uma bike que te proporciona muito mais condicionamento. Eu falo que é muito mais condicionamento físico do que força, né? Então, pra mim, eu acho que é fundamental isso. Eu tenho que ter condicionamento físico para conseguir aguentar em cima da mountain bike por muito mais tempo. Outra vantagem, só para vocês entenderem, em 2018 eu fiz o meu treino pro warm-up inteirinho praticamente em cima de uma speed, e foi o meu melhor warm-up que eu fiz. Eu só peguei a mountain bike um mês antes, porque me roubaram a minha, daí eu só fui pegar outra em abril, final de abril, comecinho de maio, onde eu fiz os treinos mais técnicos com a mountain bike. Então, pra mim, essas são as vantagens da speed, né? As desvantagens, infelizmente, tu tem que ficar andando nas estradas. Eu não sou muito mais fã de ficar andando nas estradas. Eu acho que tem muito motorista aí que não tá respeitando os ciclistas, então eu fico meio cabreira, assim, digamos, pra andar nas estradas. Aqui em Serra tá mais tranquilo, tem uns lugares, umas estradinhas mais vicinal, que não passa tanto carro, então aqui eu acho que eu voltaria a andar de speed fácil. Já voltei, né, só não tô com a minha speed aqui porque ela tá em Santos, que eu não tinha como trazer, mas eu acho que é uma bike que aqui em Serra também ia me ajudar muito a ter mais a cadência. É o que eu tô sentindo falta, dessa cadência, desse giro constante, porque infelizmente com a mountain bike eu não consigo. Com a mountain bike eu consigo muito mais força do que giro. Então essa é uma das desvantagens, que tem que andar nas estradas, né, infelizmente. A outra desvantagem, pra mim, é o guidãozinho mais estreitinho, sabe? No começo foi difícil, eu fui acostumando aos poucos, mas agora já tá tranquilo, então, mas pra quem tá começando é uma desvantagem. Ela não é uma bike tão confortável, porque como ela prima muito mais pra velocidade, pelo desempenho, então ela não tem tanto conforto. Tá certo que hoje em dia as bicicletas de endurance estão bem confortáveis, então, assim, é o conforto no máximo que ela consegue te oferecer, né? Ainda mais fazendo um bike fit, ela te deixa mais confortável, mas não é o mesmo conforto que uma mountain bike, isso é fato. São essas as desvantagens e vantagens da speed. É o que eu falo, pra mim é uma bike que, se junta com a mountain bike, eu alcanço o meu objetivo. Sem ela aqui em Serra, eu sinto falta desse giro. Não é à toa que eu troquei a minha coroa 32 para 34, porque eu tô sentindo falta desse giro, dessa constância, sabe? Eu faço força, beleza, eu tenho que fazer força com a 34, eu tenho, mas eu consigo ter muito mais giro
com a Coroa 34 como eu tinha com a minha Speed. Então, por isso que eu fiz essa troca, para ter mais giro, conseguir girar um pouco mais e fazer um pouco também mais de força. Agora, as mountain bike. Pô, mountain bike é minha paixão, eu amo mountain bike. Por que eu amo mountain bike? Primeiro, cara, tu tá no meio da terra, tu não tem um carro pra te deixar preocupado, entendeu? Então, pra mim, essa preocupação eu tiro essa preocupação da minha vida quando eu tô com a mountain bike, porque eu vou na terra, sei que lá os carros vão andar com mais moderação, não vai ser tanto carro assim. Então, esse pra mim é a principal vantagem da mountain bike. Segundo, conforto. Por ter suspensão, cara, a bike fica como eu vou falar? Fica um puta de um carro, né? Fica um carro, fica com aquele amortecedor tanto dianteiro, então o traseiro, então fica melhor ainda, te dá um conforto que tu não existe, não tem igual. Então essa é outra vantagem. O guidão mais largo também, para não aquele guidão mais reto assim da mountain bike, mais largo, te dá mais conforto, mais estabilidade. O pneu mais largo também me dá mais segurança, né? Para fazer curvas, para fazer outras coisas. Não que o pneu da Speed não dê segurança, ele dá sim. Ainda mais hoje em dia que os pneus ainda estão mais largos, te dá mais segurança. Mas eu fico meio cabreira para fazer uma curva mais fechada, vamos dizer assim. Outra vantagem da mountain bike, ela é muito mais versátil. Ela pode ir tanto na terra quanto no asfalto. Então essa para mim também é um ponto bem positivo, que ela pode ser as duas, né? Pode usar as duas. Eu não vou entrar no mérito da Gravel aqui, porque não estou comparando com a Gravel. A Gravel pode fazer uma comparação depois. Mas, a princípio, é só Speed e mountain bike. Então, a mountain bike tem essa vantagem de ir nos dois. Tanto na terra, quanto no asfalto. As desvantagens. Ela pode ir tanto na terra, quanto no asfalto. Mas, no asfalto, ela vai perder o desempenho. Ela não vai te dar o mesmo desempenho que uma Speed pode te dar. A não ser que tu troque o pneu, tudo tal, mas a aerodinâmica é outra, a geometria é outra, então eu acho que não vale muito a pena. Experiência própria pela prova que eu fiz no domingo. Por mais que eu tivesse colocado um pneu ali mais liso, ela não me dá o mesmo desempenho que eu tava com a minha Speed, então não vale a pena. Nesse quesito, para ganhar desempenho, ganhar condicionamento físico, eu acho que vale muito mais a pena mesmo ter uma Speed. Outra desvantagem, é uma bike que não é uma bike mais pesada, né, mais robusta. Então ela fica uma bike mais difícil de ficar carregando para cima e para baixo, né? Por exemplo, eu tenho que colocar no carro, é muito mais fácil eu colocar uma Speed dentro do meu carro do que uma mountain bike. Então, para mim é essa dificuldade também. Querendo ou não, a minha Speed, ela cabe no porta-malas do meu carro. É que meu porta-malas dessa vez veio lotado, então não tinha como trazer a Speed de nenhum jeito. Só por isso, porque senão eu coloco no porta-malas, acabou, não tem problema nenhum. Banco de traseiro fica para quem quiser. Então essa é uma desvantagem da mountain bike, eu não tenho essa praticidade quanto a Speed. Eu acho que as desvantagens da mountain bike são essas. Também não são muitas, cara. A bicicleta é só alegria. Claro, cada uma tem o seu custo-benefício, né? Aí cabe de cada um. Por exemplo, eu uso as duas porque uma complementa o meu treino. Só separadas eu sinto muito a falta do meu condicionamento. Eu posso ganhar força com a mountain bike, mas eu não tenho o mesmo condicionamento sem a minha Speed. Então as duas se unem para fazer o meu boom. No warm-up em 2018, meu treino foi praticamente em cima de uma Speed. E foi meu melhor warm-up, foi o meu melhor condicionamento físico. Tava sem técnica, porque eu não tinha treinado muito. Mas falar em técnica, lembrei. Queira ou não, a mountain bike, tu tem que ter muito mais técnica para andar. Não adianta tu pegar uma mountain bike hoje e já ir para uma trilha, se tu não tiver a técnica certa para ir na trilha. Tu vai cair, tu vai se machucar. Então, nesse quesito, a mountain bike também pode se tornar uma bike muito mais perigosa, né? Se tu não tiver técnica. Então, tem que aprender as técnicas certas para poder fazer... Para ir crescendo, né, no mountain bike, superando os desafios que aparecem. Pular um drop, passar no rock garden, fazer uma trilha, um single track, então tem que ter habilidade. Na Speed tu não precisa de tanta habilidade assim, porque é um tapete, né? É muito mais fácil andar numa Speed num tapete do que não tapete, né? Tô falando nas estradas bem pavimentadas, mas é muito mais fácil andar num tapete do que andar numa terra, que todo dia na terra, tu passar todo dia no mesmo lugar na terra, tu sabe que vai ser um percurso novo. Por quê? Porque pode surgir uma pedra nova, um buraco novo, pode chover, pode estar lama, pode... Na Speed não, mas vai ter uma poça d'água ali que vai passar tranquilo, sabendo que não vai ter nada demais. Então essas são as vantagens e desvantagens das bikes. É o que eu falo, uma junta com a outra, acabou, cara.
Ambas são boas, ambas são úteis e cabe a vocês decidirem se vocês querem ter uma ou se vocês querem ter as duas. Se vocês querem fazer prova, se vocês não querem fazer prova. Se vocês querem desempenho, melhorar o condicionamento físico, o que vocês querem. Se só querem treinar para ficar brincando na terra, ganhar força, é com vocês, cara. Bike não tem prejuízo, não tem tristeza, é só alegria. Só vocês escolherem a melhor bike pra vocês que vocês vão estar felizes. Bom, é isso que eu queria falar pra vocês. Quem gostou do vídeo, dê um like, curte o canal. Beijão, galera. Até mais. Tchau, tchau.